Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Assim, eu queria trazer... Tem um ponto que você trouxe que é uma discussão diferente, que eu acho que é para evoluir a nossa conversa, que é a ideia... O que os Estados Unidos poderiam ter feito? Tem muita gente, o Biden é fraco e tal. E tem três opções para os Estados Unidos. Ou se submeter. Aceitar. Faça o que você quer. O que você quer? Tá bom. A gente tá quieto aqui. Pode ir, vai, Rússia, vai fundo. 2. Lutar. Ir lá e entrar com soldados e tropas para lutar contra os russos. Terceira Guerra Mundial. 3. Eu vou fazer isso doer economicamente. Eu vou trazer as maiores sanções da história do mundo jamais usadas, uma arma econômica onde não perdemos vidas, não perdemos soldados americanos. A população americana não tem que entrar numa guerra. E não seria a Terceira Guerra Mundial. E não vamos totalmente sucumbir e deixar o Putin fazer o que ele quer. E, assim, essas são as três opções. E para aqueles que falam o seguinte, o Biden é fraco. E o Biden é fraco por uma série de razões. Mas nessa situação é muito complicado de você virar e falar assim... Rotular o cara. Ele é fraco. Porque qual que é a opção? Se está todo mundo dizendo que a Rússia está fazendo o que está fazendo, aqueles que querem defender a Rússia, ou que querem achar o contra-argumento, e nós estamos aqui num exercício também de tentar achar esse contra-argumento, dizem assim, a Rússia se sente cercada. E isso é culpa da expansão ou do avanço do Ocidente. Faz parte do argumento que vocês trouxeram. Sim. Ok. Então, o que um líder forte faz que não é isso? Se quando foi forte causou a reação da Rússia, ser fraco é não fazer isso. E não fazer isso, as pessoas continuam dizendo que isso é que causou, então, o Putin ir para lá. Percebe que tem um problema de contradição, assim, na essência do que está sendo dito. O Biden tinha pouca ou nenhuma opção nessa história. E tem essas três. Tem um outro contexto que complementa o que você está dizendo, que é o seguinte: tem eleição agora, 2022, eleição de meio de mandato nos Estados Unidos. E se o Biden perde a maioria das casas, ele está lascado. Ele fica mais 2 anos, que a gente chama de pato manco na política americana, que é o presidente que perdeu a maioria ou não tem condição de governabilidade nos Estados Unidos, porque lá o Congresso é 50-50, basicamente. Então, o que acontece? Um argumento que eu vi muito frequente, inclusive nos círculos bolsonaristas aqui e tal, porque se o Putin fosse presidente dos Estados Unidos, o Trump. Desculpa, ainda falha, hein? Olha Mas só. Mas se o Trump fosse presidente dos Estados Unidos, isso não teria acontecido. Eu acho que isso pesa no Biden também. No cálculo político do Biden, ele tem que dar uma resposta à altura do que ele acha que ficaria bem para ele em comparação com o Trump, que pode voltar. O Trump está fazendo campanha. Ele está fazendo campanha o tempo inteiro. Qual que seria, o que o Trump faria para evitar que a Rússia invadisse a Ucrânia? Olha, eu a princípio acho que não sei se vocês viram, né? O ex-assessor de segurança nacional do Trump disse que no segundo mandato presidencial, depois da reeleição, o Trump teria anunciado a saída dos Estados Unidos da OTAN. É mesmo? Que para ele é algo que... Então, obviamente... Enfim, nós não sabemos se ele de fato teria feito isso. Mas fazendo um exercício. Só para que a gente fala. Ele largaria a Ucrânia na mão do Putin. O que eu quero... Então, com certeza. Mas aí a pergunta se os Estados Unidos abandonassem a OTAN, a Europa estaria mais ou menos vulnerável? Depende da reação, né? Depende de qual é o prazo, etc. Agora, o pensamento de Trump basicamente é que aquilo aí não é do interesse nacional americano, isso não representa uma ameaça. Pagar o preço da segurança dos outros. Né? Então, estamos com um problema muito... Temos muito problema. Então, e eu acho que de certa maneira essas notícias que a gente está vendo agora, a Alemanha comprando 35 caças, etc., que vai causar uma mudança cultural grande na Alemanha, porque na escola tem até uma coisa assim, o cara mais burro assim, que não vai conseguir emprego, etc., a última fileira lá da classe, né? O cara vai pro exército porque eles assim aceitam qualquer porque o exército na Alemanha é nada, assim, ninguém sabe nada. Quando a Alemanha topou apoiar o esforço bélico dos Estados Unidos no Afeganistão, a Alemanha até falou, vamos mandar gente. Aí
depois de um tempo, as Forças Armadas alemãs perceberam que o avião que eles tinham para transportar soldados não estava funcionando. Então, assim, por quê? Porque estão protegidos pelos Estados Unidos, né? E a Alemanha teve um lance maravilhoso desde a Segunda Guerra Mundial, de não ter que cuidar da sua própria segurança. Então, todo o dinheiro do contribuinte ia para investimentos de grande retorno social, estradas, hospitais, educação, centros de pesquisa. Então, a Alemanha se tornou uma... Por quê? Porque a Alemanha conseguiu terceirizar a sua própria segurança para os Estados Unidos. Sim. E como também tinha uma narrativa de que a Alemanha, ciente do impacto que causou na Europa, não havia nenhuma força política dizendo a gente precisa voltar a ter... Não, pelo amor de Deus, não... nenhum general... Até uma passada, ninguém conhecia o nome de um general, assim. Porque, então, zero influência. Um pouco como na Argentina também, né? Onde o exército, assim, ninguém quer saber, porque, enfim, também com essa mancha da guerra contra a Inglaterra, etc. Agora, eu acho que há uma chance real de Trump, ou alguém como Trump, que, aliás, sem pandemia, seria presidente hoje. Ou seja, o projeto de Trump, que é um projeto de virar as costas ao projeto pós-Segunda Guerra Mundial. Isolacionismo. Era um projeto que tinha apoio popular. Ou seja, o Trump simplesmente errou de maneira bizarra na pandemia, que levou... Ele teria... Não, tem um dado interessante, Vilela, que é o seguinte. A primeira viagem internacional do Trump como presidente, ele foi para Israel, para a Arábia Saudita, onde ele tinha lá as coisas de luta contra o terrorismo e tal. E aí, na volta para os Estados Unidos, ele parou em Bruxelas. E aí era uma reunião da OTAN. E nessa reunião da OTAN ele fez um discurso que ele falou, olha, se vocês não começarem a pagar o que devem, porque tem uma cota para cada país da OTAN. Um acordo de cavalheiros. Um acordo de cavalheiros que é tipo 2% do PIB e tal. E a maioria dos países não cumpre. Ah, é? E os Estados Unidos são quem paga. Mas assim, isso sempre veio ao interesse americano também, porque para os americanos, bancar a segurança da Europa é basicamente se manter projetado para o continente estratégico e tal. E evitar que esses países atuam de maneira profundamente contraditória aos interesses americanos. Pode até criticar a guerra no Iraque, etc., mas não... E acabe com a segunda maior força econômica do mundo, que é a União Europeia. Sim. Se acabar com essa força econômica, assim, você coloca o mundo numa situação econômica muito devastadora. A União Europeia ela só existe porque alguém estava pagando a conta da segurança do continente. Ou teria sido provavelmente muito mais difícil, menos provável. Assim. E uma das razões pelas quais a OTAN continua existindo depois do fim da União Soviética, dirão alguns teóricos, é porque a OTAN ela se reinventa no pós-Guerra Fria para manter esse guarda-chuva de segurança americano sobre a Europa e a Europa não ter que voltar a pagar a conta da sua própria segurança. Inclusive, quando a União Europeia foi negociada lá nos anos 90, o Tratado de Maastricht, um dos planos originais era ter uma força de defesa, uma política externa e de segurança comum da Europa. A Europa era para ter a sua própria capacidade militar e etc. Só que era muito conveniente naquele momento. Os caras estavam gastando dinheiro em educação, em estrada, em saúde, etc. Então, para eles, não valeu a pena. Entendi. Agora, a grande questão que se coloca é, se por acaso um próximo presidente americano, digamos que seja o Trump, ele rompe oficialmente com a OTAN e diz, não, agora a gente paga pela nossa segurança e vocês pagam pela de vocês, pode ser que você tenha uma remilitarização da Europa que torne a Europa um continente muito mais perigoso, porque aí não é só briga da Europa com a Rússia, da Europa com os Estados Unidos, é briga da Europa com ela própria. Porque essa é a potencial, né? Isso, essa é a história da Europa. Então, esse é um primeiro problema. Um segundo problema é a Europa fraca sem o apoio dos americanos, porque, tá bom, os alemães vão gastar em armas, vão se rearmar, vão gastar 2% do PIB, 100 bi, mas quanto tempo vai demorar para eles terem um exército funcional pronto para se defender por conta própria? Isso vai demorar tempo. E aí, assim, a segunda consequência ela é mais grave, que você simplesmente abre o espaço e fala assim, tá aí, Rússia, faz o que você quer. E aí a Rússia vai usar gás, vai usar pressão política, vai usar interferência em eleição, vai usar violência pura, operações especiais, mas forças só para não militares. perder o que o Casarão estava falando, então
se o Putin imagina que o Trump vai continuar, ele tinha um plano alinhado, então, com ele. Sim, né? Quer dizer, não sei se combinado, assim, quem vai mas continuar? certamente coerente. O Putin e o Trump. Isso, se o Trump voltar pro poder... Não. Na cabeça dele, não, o Trump vai continuar no governo. A não eleição do Trump bagunça um pouco, talvez, Bagunça. os planos do Putin, Assim, você entendeu? Primeira coisa, o Trump é um populista, né? E ele está preocupado assim em falar as coisas mais genéricas possíveis para se manter no mas poder. Você entendeu a minha pergunta? Não, eu entendi, mas o Biden possibilitou, acelerou alguma coisa que o Putin achava que ia acontecer simplesmente porque o Trump pode ter feito um acordo de cavalheiros com ele e falar: o que eu diria não tô é o afim seguinte, disso daí. Você entendeu? O que eu acho é que o Trump não está preocupado no longo prazo com a segurança americana. Com certeza não. Não está preocupado, óbvio, com a segurança europeia, muito menos. E o argumento dele é: não estou preocupado porque eu tenho que cuidar da minha segurança. Só que a não segurança da Europa era uma estabilidade. É a não segurança dos Estados Unidos em última instância, porque isso daqui é um guardião, um parceiro democrático, livre comércio, força econômica, que não tem outro igual no mundo. Não existe outro lugar. Porque, assim, o problema com a China é que a China é uma economia controlada, capitalismo de Estado, ela tem os seus interesses, ela é uma grande ditadura, a Rússia, estamos aqui falando isso, está claro que é. Então, com quem vai ser o parceiro democrático que vai segurar a barreira do, mas enfim, o Trump do avanço? não opera nessa chave. Para ele ser democracia claro que ou não, para ele... Então, é isso que eu estou dizendo, ele não opera, só que isso é um risco para a civilização democrática. Você voltou a falar de civilização, tá vendo? Sim, mas eu gosto da civilização. Você que não gosta. Você que odeia o voto.